Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou head do jurídico e do compliance aqui da Bitpreço e eu queria a sua atenção para falarmos de pirâmide ou Ponzi. Será que você sabe identificar um esquema financeiro piramidal fraudulento? Quando falamos de Ponzi, eu acho interessante uma contextualização. E aí a gente vai lá para os Estados Unidos na década de 20 e conhece um camarada chamado Charles Ponzi e os International Reply Couples, que foram criados para viabilizar que indivíduos em distintos países enviassem correspondências entre si. Nessa dinâmica, esse cupom ele poderia ser comprado em um país e depois resgatado em outro pelo valor equivalente aos selos postais dessa respectiva nação, tá? Haviam algumas regulações que definiam a taxa de câmbio para compra e venda desses selos, mas, bom, a enorme desvalorização em toda a Europa após a Primeira Guerra Mundial causou uma queda abrupta nessas taxas. Foi então que o Charles Ponzi, com toda a sua engenhosidade, não tanto por bem, percebeu que, com base nas taxas de câmbio do pós-guerra, os cupons comprados em muitos países europeus valiam muito mais nos Estados Unidos do que o custo do país de origem. Então ele decidiu que ele deveria encontrar ali uma maneira de negociar esses cupons em grande quantidade e ganhar muito dinheiro simplesmente comprando e revendendo-os. Nesse sentido, ele convenceu alguns investidores a lhe capitalizar, prometendo um lucro de 50% em 45 dias, certo? E com baixo risco. O Ponzi ele cumpriu a palavra no início, ele usava os fundos de novos investidores, que eram a base da pirâmide, para pagar os antigos, e à medida que ele se tornava mais popular e o número de investidores aumentava, naturalmente ele foi sendo colocado no radar das autoridades, que estavam um pouco céticas quanto à maneira que ele conseguia esses retornos prometidos. Uma vez investigado, isso ficou mais claro ainda. Por quê? Pois as vendas dos cupons não eram altas o suficiente para sustentar a narrativa de lucro prometida pelo Ponzi. E aí nasceu o primeiro grande esquema ilegal, e por isso esse nome, o primeiro grande esquema ilegal financeiro de pirâmides. Nessa história, a gente já identifica que nesse esquema, o grande chamariz trabalha em dois vértices, baixo risco e alto retorno. Como a arquitetura ocorre da maneira que falei, ele utiliza os recursos que entram de novos entrantes para remunerar os antigos, cria-se a falsa percepção de que os investimentos são verdadeiros e legítimos. Porém, quando se torna impossível recrutar novos investidores ou trazendo para o nosso ecossistema, os investidores começam a sacar os recursos das plataformas, o esquema piramidal ele acaba por ruir, né? Então, eu acho que aqui a gente chega no propósito desse vídeo, que é fazer você se atentar aos principais red flags, ou seja, ligar o alarme, se perceber os sinais que eu vou falar agora. Primeiro, muito retorno para baixo risco. Na lógica do mercado financeiro como um todo, tipicamente altos investimentos são sinônimos de alto risco, tá? Não há oportunidades imperdíveis que te ofereçam garantias de retorno. Então, desconfie. Segundo, ausência de oscilação. Estar no mercado de capitais apostando na renda variável requer muito estudo emocional e saúde financeira. Por quê? Tudo pode desmoronar a qualquer tempo. Não há predições estáveis e certeiras. Regularidade não é condizente com as características desse mercado. Ou seja, como será possível sempre ter 7% de retorno todos os meses? Estranho, né? Terceiro, tipicamente elas não estão registradas na Comissão de Valores Mobiliários, que é a nossa autoridade brasileira regulatória do mercado de capitais, que fiscaliza de pertinho essas fraudes e exige uma diligência e auditoria robusta para oferecer autorização para empresas de investimentos. Quarto, estratégias complexas e obscuras.
Se não há transparência de informação e você não consegue entender os arranjos no qual o seu dinheiro está investido, fuja. Quinto, a ausência de auditoria de uma firma reconhecida. Normalmente eles não conseguem provar o lastro dos valores e dos investimentos que ali estão alocados. Sexto, dificuldade para receber valores. Uma vez que essas empresas elas criam muitos mecanismos para que você evite, não consiga fazer o cash out dos valores investidos, elas começam até oferecer percentuais maiores de rentabilidade para você manter o dinheiro alocado. Porque lembra da sistemática que eu falei? Quando as pessoas começam a sacar o dinheiro, possivelmente toda a estrutura ela vai desmoronar, tá? E, bom, é esse o papo que eu queria ter com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e um beijo.